não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Continuação, porque é contexto do assunto. Versículo 15 fala assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não as escutar, dize-o à igreja, e também se não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Aleluia. Pulando para o versículo 21, que é o assunto que está sendo tratado aqui nesse texto. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará contra mim o meu irmão, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos sobre a Tua Palavra, oramos em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo nos revele, nos confirme, ministre, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Queremos ser ministrados, queremos ter a revelação, aleluia, a percepção da Tua vontade, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, aleluia, confirme nosso coração, Senhor. Toda a palavra seja confirmada, Senhor, em nosso coração, meu Pai, em nosso coração, em nosso entendimento, em nome de Jesus, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Jesus, em Teu nome, nesse já eu repreendo, Senhor, toda rejeição à Tua palavra, toda transgressão da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, eu quebro agora toda influência do inimigo, eu repreendo, eu quebro agora todo domínio do inimigo, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem dominado vidas aqui neste lugar, eu quebro esse domínio agora, em nome de Jesus, e que esse domínio seja restaurado agora. Senhor, o Senhor nos chamou para nós dominar e não para sermos dominados, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor chamou-nos para reinar, aleluia, e não, aleluia, para ser roubado. Por isso, Deus, em nome de Jesus, oramos sobre a Tua
para que teu Espírito Santo testifique dela, Senhor, em cada coração, em cada vida, neste lugar, em nome de Jesus. Assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e assim te agradecemos. Amém. Obrigado, Jesus. Podem tomar seu assento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia! Talvez nós vamos falar algo aqui, irmãos, de algo que é muito mal praticado pelos cristianismos, pelos cristãos, pelos crentes. Muito mal praticado, muito mal compreendido. E nós vamos aprender alguma coisa muito importante, eu pedi algo muito importante. Muitas das vezes, irmãos, a nossa natureza, o nosso conceito, o nosso padrão, nos diz o quê? Que nós temos que amar a quem nos ama. Nós temos que valorizar aqueles que nos valorizam. Nós temos que abraçar aqueles que nos abraçam. Nós temos que perdoar aqueles que nos perdoam. Mas a palavra de Deus nos ensina muitas coisas diferentes daquilo que padronizamos. Então, muita gente, queridos, está vivendo hoje debaixo de um jugo e debaixo de uma prisão espiritual, porque a falta de perdão é como uma prisão. É quando alguém prende a pessoa e não a libera. Quantas pessoas não estão livres porque não foram perdoadas? Porque um dia erraram, porque um dia falharam, porque um dia tropeçaram e nunca receberam o perdão do coração. Porque o perdão ele tem que ser do coração, irmãos. Do coração. E nós vamos encontrar na palavra de Deus muitos ensinamentos, até mandamentos que o Senhor nos deu pela sua palavra. Aleluia! Queridos, aqui mesmo no livro de Mateus, aleluia, no capítulo 9, aleluia, vamos começar a olhar pela ótica do Senhor, o nosso pastor, aleluia, como ele olha, como ele vê. Eu falei algo aqui, irmãos, tenho falado que um pastor, geralmente, ele tem a visão diferente da ovelha. A ovelha, ela é às vezes, ela não tem muita percepção do perigo, não tem percepção do mal. Já o pastor é aquele que foi levantado para cuidar das ovelhas, porque ele tem uma percepção maior. Mas agora nós vamos entender que tipo de mal que às vezes opera que não vemos. Que tipo de mal que muitas das vezes age em nosso coração, que às vezes não rejeitemos. Então aqui em Mateus capítulo 9, aleluia, glória a Deus. No capítulo 9, versículo de número 35, Jesus falava assim, fala sobre a seara e os ceifeiros. Então fala da seara, que a seara é uma plantação, ou seja, refere-se às vidas, à humanidade. E os ceifeiros representam quem? Aqueles que vão acolher aquelas vidas e lá, tirar aquelas vidas e lá. E a palavra fala no versículo 35, que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, aleluia, e pregando o evangelho do reino. O que Jesus ensinava? Ensinava sua doutrina e pregava o evangelho do reino. Ensinava como amar, como ele via como pastor, e pregava o evangelho do reino. E também curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Por quê? A humanidade sempre viveu debaixo de quê? De doenças, de maldições, de prisões.
Agora Jesus, queridos, como Filho de Deus, ele olhava para a multidão de enfermo, multidão de doente, multidão de pessoas aprisionadas. E qual era o sentimento de Jesus? Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o que quer dizer isso? Jesus olha para a multidão e se comove tem grande compaixão deles. De quem? Da multidão. Mas por que Jesus teve a compaixão deles? Porque eles andavam como ovelhas que não têm pastor. O que quer dizer ovelha que não tem pastor? Que está suscetível ao engano, que está suscetível ao erro, porque não tem percepção. Então, por isso, agora estavam sofrendo. Mas agora Jesus não estava estendendo os dedos para ele, apontando. Erraram a vida toda. Sempre erram. Não, Jesus teve grande compaixão deles. Porque eles não sabiam como proceder, como caminhar, como agir. Como viver corretamente. Jesus teve compaixão deles, porque eles andavam como ovelhas que não têm pastor, ou seja, numa vida suscetível a errar, uma vida que não tem percepção do que é errado e quando vê já está no erro, não tem percepção do que é pecado, quando vê já está aprisionado pelo pecado, dominado pelo pecado. Mas Jesus não estava ali estendendo os dedos para eles. Jesus estava ali cheio de compaixão pela vida deles. Pela condição em que eles estavam, que eles se encontravam. Aleluia. Aleluia. Note que interessante, Jesus se distingue dos religiosos, dos fariseus. Aqui mesmo em Mateus capítulo 9, a palavra fala no versículo 10, e aconteceu que estando ele a casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então Jesus estava entre os doentes para ser um médico deles, para dar a palavra de cura para eles, para dar o verdadeiro amor para eles, a verdadeira atenção necessária para eles. E aí Jesus pega e fala no versículo 13 aos fariseus, que eram religiosos, que eram tradicionais, dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ide, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Se todo cristão aprendesse isso, o que significa misericórdia quero e não sacrifício, você não ia viver dentro do formalismo e nem dentro da religiosidade, mas você ia ser um cristão de verdade, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de amor por aquele que está se perdendo, por aquele que está, vivendo uma vida, que está sendo roubada, que está sendo dominado, está doente. Mas você pode ter uma palavra de cura, você pode ter uma palavra de incentivo para aquela pessoa, de amor para aquela pessoa, de acolhimento para aquela pessoa.
É muito fácil, queridos, julgar e condenar. É muito fácil apontar o dedo e dizer: tu és um pecador, perdido, tu não tem mais jeito. Mas tem que ter compaixão no coração para dizer: eu te amo como tu és, e eu vou te ajudar. Eu vou orar pela tua vida, eu vou te interceder pela tua vida. Eu vou, aleluia, te orientar. Quando você precisar, pode me procurar, porque eu vou estar aqui para te ajudar. Muitas das vezes, irmão, nós repelimos as pessoas para longe de nós, porque nós não aprendemos o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. E aí vamos fazer sacrifício. Vamos fazer sacrifício de tolo. Sacrifício que Deus não vai aceitar, que Deus não vai ouvir, que Deus não vai atentar para ele, porque não usamos de misericórdia. A palavra de Deus fala que temos que ser misericordiosos. O sermão da bem-aventurança, como nosso Pai Celestial é misericordioso. Porque Ele é misericordioso até mesmo com os ingratos e infiéis. Mas agora tem alguém que não é grato com a minha vida, com a minha bondade. E aí o que acontece? Eu já repudio ele. Eu já aborto ele da minha vida. Vai aprender o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quando a gente usa de misericórdia, tu está chamando o pecador para o arrependimento. Agora, quando só faz sacrifício, quando só cumpre a formalidade da religiosidade, você não está chamando o pecador para o arrependimento. Você está decretando e compactuando o pecador a permanecer naquela vida de pecado. Você não está contribuindo para a liberdade dele, você está contribuindo para a continuidade dele naquela vida. Agora note uma coisa, Jesus então teve compaixão daqueles que andavam errantes, ou seja, desgarrados e errantes como ovelhas que não tinham pastor. Então é assim, pessoas que andavam com a vida toda errada. O que Jesus teve deles? O que Jesus teve? Compaixão, grande compaixão. Às vezes nós estamos na igreja, somos santarrão. Aí olhamos para alguém que não está caminhando com Jesus porque está andando errante, desgarrado como uma ovelha que não tem pastor. Foi vítima do engano, foi vítima do pecado, foi vítima do diabo. E agora, ao invés de nós ter compaixão, nós estamos o quê? Sem misericórdia. Nós estamos abortando essa vida de nós. Mas vamos aprender alguma coisa, como Deus abomina isso. Como Deus não compactua com isso. Em Mateus 6, voltando um pouquinho, Jesus, queridos, olha, a oração que até mesmo quem já foi católico rezou a vida toda, mas nunca aprendeu nada. Só falou da boca para fora, nunca pensou no que estava falando. Então, vou ler uma parte dela. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, os seus pecados, também vosso Pai Celestial
vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa. Quem disse para você que você é juiz de alguém? Quem é você para ficar julgando a vida dos outros? Quem somos nós para julgar a vida de alguém e dizer, esse está perdido, esse não tem mais jeito, porque isso é uma fala comum, é uma fala popular, esse não tem mais jeito. Quem disse para você? Quem te autorizou a falar isso? Quem está induzindo você a falar isso é o diabo, para dar uma sentença de maldição sobre essa vida. Nós temos muita habilidade para julgar. Nós temos muita habilidade para condenar. Marcos capítulo 11. Versículo 25 e 26 de Marcos 11 diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Vem cá, o que Jesus está ensinando aqui? Se você estiver orando, se você gosta de orar, mas você não perdoou no coração, para de orar. Pode parar de orar. Porque oração de hipócrita, Deus repugna. Para de orar. É isso que Jesus está falando. Para de orar. Porque se você não perdoa, Deus não te perdoou. Você não foi perdoado. Versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. As vossas ofensas. Se vocês não perdoar, também Deus não perdoa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, nós como cristãos, nós fomos enviados para amar. E o amor perdoa. Nós não fomos enviados para julgar, para condenar, para aprisionar. Agora note uma coisa, nós vamos voltar. Vamos um pouquinho, antes de voltar para Mateus, vamos ali em Lucas. Capítulo 6 de Lucas. Capítulo 6 de Lucas, versículo 32. Aleluia. A seguir, olha os ensinamentos, ensinamentos do sermão da bem-aventurança, dos sermões mais importantes. Sermões mais importantes de Jesus, sermões da bem-aventurança, sermões proféticos. Os proféticos é para o fim dos tempos, mas da bem-aventurança é para toda a eternidade. Ele é o mais importante. Então agora, olha só, capítulo 6 de Lucas, versículo 32. E se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Agora Jesus ele nos coloca num desafio. Nós temos que amar quem não nos ama.
quem nos odeia. Amar. Agora eu vou dar meu breve testemunho, vou abrir um parênteses aqui. Lembra quando eu falei, já falei várias vezes, quando o Senhor estava me preparando para o ministério, e eu sabia, né, que dentro daquela igreja onde eu estava cooperando, tinha várias pessoas que o Senhor já tinha me revelado que eles me odiavam. Eles odiavam o meu chamado, odiavam a minha vida, eles odiavam o propósito de Deus na minha vida, e Deus fez eu saber disso. Mas Deus requeria que eu amasse. E Deus falava comigo, e eu, muitas das vezes, irmãos, eu ia de moto para a igreja, e eu chorava pedindo graça para Deus. Senhor, dai graça para que eu possa amar verdadeiramente eles, mesmo sabendo que eles sentem por mim, mesmo sabendo que eles não amam a mim, mas eu preciso amá-los, Senhor. E quando nós abrimos nosso coração, choramos diante de Deus e clamamos a Deus por algo que nós não conseguimos, Deus, Ele concede. Deus, Ele concede. Ele concede graça. Ele dá, porque a palavra de Deus fala o quê? Que Ele dá graça aos humildes. Eu reconhecia que eu não tinha, mas eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso amar. Eu preciso amar esses irmãos. Eu preciso amar. E Ele concede essa graça, Ele concedeu essa graça a mim. Muito bem, voltando ao texto. Então a palavra diz, se vos amardes, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Por que os pecadores gostam de ficar agrupados, em grupinho? Porque eles estão em volta das suas amizades, seus amigos. Agora, que recompensa nós vamos ter se nós amamos somente os que nos amam? E se fizermos o bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Poxa, estou só fazendo mal para mim. Mas eu tenho que fazer o bem para me ter uma recompensa. Fala comigo, uma recompensa. Às vezes nós queremos uma recompensa, nós estamos fazendo tudo errado. Estamos odiando, estamos rejeitando, estamos abortando da nossa vida. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Os pecadores fazem o mesmo? Peraí, mas aqui ele está falando para quem é agora cristão. Quem agora quer ser discípulo dele. Quem quer se tornar filho de Deus. Versículo 34. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, olha bem, mandamento, amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Aleluia! Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo que Ele mandou amar? Aqui Ele mandou amar. É assim que temos amado. Amar é aquele que se levanta contra você, aquele que odeia você. Ame ele. Ele está carente de amor, ele está precisando de amor. Ele está gritando por amor, não sabe como gritar, mas ele grita. As atitudes, as reações dele é porque ele está gritando por amor. E aí será grande vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, se nós somos filhos do Altíssimo, nós também temos que ser benignos como Ele.
até para quem não está fazendo bem, não está fazendo certo. Ah, mas eu estou ofendido, eu estou tão sentido, porque fizeram isso comigo, porque fizeram aquilo comigo. Mas eles ainda estão na condição de ingratos e maus, eles estão presos a isso, mas eles precisam do bem, eles precisam ser amados, eles precisam sentir o amor verdadeiro. Muito bem, vamos voltando então. Antes de voltar para Mateus, vamos ficar em Mateus, então vamos rapidamente lá em Efésios. No capítulo 4, último versículo, Efésios 4:32 fala assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora preste bem atenção, um problema grave, um problema recorrente no meio da cristandade. Eles se esquecem que eles foram perdoados. Se você está aqui, se você é um cristão, é porque você foi perdoado. Se não fosse perdoado, aonde que eu estaria agora? Eu estaria lá atolado no pecado. Se eu não tivesse sido amado por Deus, aonde eu estaria agora? Eu estaria falando do amor, eu estaria falando do perdão? Então nós não podemos se esquecer, queridos. Aleluia, porque Deus nos perdoou em Cristo. E assim também nós devemos perdoar uns aos outros. Quem pode dizer amém? Aleluia. Voltando então ao livro de Mateus, aonde nós vamos, aleluia, meditar mais profundamente, em nome de Jesus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18 foi onde iniciamos a palavra sobre perdão, que muitas das vezes não tem a compreensão, não tem a revelação em nosso coração. Então vou recapitular o que foi lido, Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz a igreja, se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Agora, aleluia, lá na continuação, versículo 21, dentro do contexto desse assunto aqui, aleluia, então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Ele faz uma pergunta. Jesus disse-lhe: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí você vai dizer, então é 490? Não, é toda a vida. É sempre perdoar. É isso que Jesus quer dizer. Tu sempre vai ter que perdoar, Pedro. O amor sempre perdoa. O amor sempre perdoa. Aleluia. Agora vamos lá, em Mateus aqui 18. Aleluia. No versículo de número 15.
Ou melhor dizendo, perdão, aleluia. Perdão, versículo 12. Ou 11, vamos ler o 11 também. Amém? Aleluia. Note que nós vamos agora dentro do contexto daquilo que estamos lendo. Nós vamos dentro do contexto. Amém? Então, Mateus 18, versículo 11, fala assim. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio, nós já lemos essa palavra aqui inicialmente, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Agora temos que entender a missão de Jesus e interagir com a missão de Jesus. O que Jesus veio fazer mesmo? Salvar quem tinha se perdido. Versículo 12. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Olha como Deus, nosso Pai que está no céu, Ele se preocupa com cada um. Não é da vontade dele que nenhum se perca. Não é a vontade dele que nenhum se perca. Agora aqui fala de algo muito interessante, porque ele fala de um rebanho de 100 ovelhas. E aí uma delas vai e se desgarrou. E o que ele faz? Ele deixa ali as 99 que estão ali apacentadas, estão ali cuidadas. E aí ele pega e vai em busca, ele vai buscar, ele vai socorrer, ele vai resgatar a que se perdeu. Não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou. E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que havia se desgarrado do que pelas 99 que estavam agregadas. Maior prazer ele tem é de encontrar, é de restaurar, é de resgatar aquela que tinha se desgarrado, se perdido. Maior prazer ele tem. E na nossa mentalidade, na nossa cultura religiosa, não, maior prazer que Deus tem é em nós, que estamos aqui, que estamos bem, e os que estão mal. Deus quer que eles fiquem lá mal? Deus quer que eles fiquem lá naquela prisão? Que pensamento equivocado, irmãos. No outro evangelho, falando sobre essa parábola da ovelha perdida, ele coloca em seus ombros e jubiloso, ele traz ela com alegria. Ele passa unguento, remédio para curar suas feridas. Jubiloso, ele traz o que? Aquela que está ferida, que está desgarrada, está machucada, que o mundo machucou, que o inimigo machucou.
jubiloso, ele traz, coloca sobre seus ombros e a traz com alegria. Ela iria morrer, mas eu encontrei ela. Aleluia. Isso é visão de pastor, que muitas das vezes a ovelha ainda não tem essa visão. Mas você precisa ouvir o pastor, para que você possa ver como o pastor, o sumo pastor, ele vê, Jesus ele vê. Sentir como Jesus sente. Aleluia. Glória a Deus. Note uma coisa, queridos, aí dentro do texto, note que nós temos que verificar sempre o contexto. Aí Jesus vai aplicar uma parábola chamada parábola do credor incompassivo. E aí, Jesus ele fala a partir do versículo 23, porque o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Isso é muito dinheiro, irmãos. E não tendo ele com que pagar, era uma dívida muito grande. O seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos... Deixa eu dizer uma coisa. Quando alguém é dominado pelo pecado, ou, vamos dizer, ele tem a dívida do pecado, ele vai sofrer as consequências juntamente com a sua família. Isso era um exemplo, era um tipo, lá no Velho Testamento, mas isso também é um efeito, é uma consequência, de que às vezes um homem ele erra e ele pode estar levando toda a sua família para o abismo. Um homem ele acerta, ele volta para Deus, ele pode estar levando toda a sua família para Deus. Agora note uma coisa, vamos lá, vamos discorrer aqui no texto. Então a palavra fala assim, e aí esse homem ele tinha uma dívida de 10.000 talentos. Essa dívida, se nós for calcular, irmãos, essa dívida é uma dívida impagável, que ela representa o pecado. É uma dívida impagável. Nenhum homem tem o recurso para pagar essa dívida. Se você for calcular o valor de 10.000 talentos, ninguém pode pagar. Ninguém pode pagar essa dívida. E aí, queridos, a sentença do rei era o quê? Que fossem o quê? A sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. E ainda não seria, porque ele seria preso ainda, seus familiares seriam vendidos, e a dívida ainda ia continuar. Então agora ele ficou desesperado, porque tudo estava sentenciado ali. E agora ele começa o quê? A suplicar. Fala comigo, suplicar. Então aquele servo, prostrando, o Senhor reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo. Então ele começa agora a suplicar: Senhor, seja bondoso comigo. E ele disse: eu tudo te pagarei. Mas isso não era uma verdade, porque ele não teria como pagar. Então aquele servo, ou melhor, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, fala comigo, íntima compaixão. Isso fala de Deus, querido, porque Deus ele tem uma compaixão tremenda. Quando alguém suplica a Ele, quando alguém recorre a Ele, aleluia. Note uma coisa, e aí, queridos, aquele homem pegou, soltou ele, que estava preso, e a sua família seria presa, e perdoou-lhe a dívida. E agora, queridos, ele deveria agora, isso é uma parábola, isso é um ensinamento, e agora ele deveria aprender sobre o perdão, sobre a compaixão.
Ele devia pregar sobre isso. Ele deveria compartilhar isso. E aí ele sai dali, livre, com a dívida perdoada. E aquele servo encontrou um conservo. Então ele era um servo que tinha um servo, que se chama conservo. E aí esse conservo lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros, que é um valor estimativo, um valor tipo um mês de salário. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Isso aqui, irmãos, é uma imagem, é um exemplo de quando nós não perdoamos, as pessoas vão ser presas espiritualmente, vão ser acorrentadas espiritualmente. Quantas pessoas hoje estão presas espiritualmente por falta de perdão, por falta de amor? Agora note uma coisa, esse homem rogou, esse conservo rogou para esse homem que em um momento já tinha recebido perdão, já tinha recebido, o perdão da dívida, tinha recebido a liberdade, e ele agora devia aprender sobre a liberdade, pregar a liberdade, pregar o perdão. E aí os seus conservos não tinham que pagar, rogou a ele, clamou a ele, implorou a ele, mas ele não quis. Antes foi e lançou na prisão até que pagasse toda a dívida. Ele não quis perdoar. Isso é uma imagem dessa cristandade que não conhece o amor, que não conhece o perdão, que não pratica o perdão. Vendo, porém, os conservos o que acontecia, entristeceram-se e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Aqui fala do conservo do rei, que foram declarar ao rei tudo o que estava acontecendo. Olha, esse homem foi perdoado, mas ele não perdoa. Esse homem foi perdoado de uma grande dívida, de uma dívida impagável, mas ele não perdoa uma dívida pequena. Ele prende as pessoas que lhe devem pouco. Ele não é misericordioso, ele não pratica misericórdia. Então o Senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ponto. Agora preste bem atenção, o que o Senhor requer de nós? O que nessa parábola ele está dizendo, queridos? Que nós também devemos ter compaixão, como ele teve compaixão de nós. Que nós devemos usar de misericórdia, como ele usou de misericórdia para conosco. Agora preste bem atenção, versículo 34. Então, como ele não praticou o que o seu Senhor praticou com ele, ensinou ele,
Agora as coisas vão mudar para ele. Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35, a conclusão da parábola. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, quando você estiver orando, como nós lemos ali em Marcos, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, para de orar. Para de orar. E vai lá perdoar primeiro. Porque senão a tua oração não é ouvida. A tua oração é impedida. A tua oração não é válida. Não tem validade. Deus não vai dar ouvido para você. Preste bem atenção. Assim também fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Isso é um problema recorrente, como eu mencionei aqui já, no meio do cristianismo. Quantas pessoas que erraram na vida, na trajetória, mas quantas pessoas frequentemente liberam as palavras? Está assim porque pecou, está assim porque merece. Isso mostra que não houve um perdão no coração. Não orou de coração, clamando pelo perdão e liberando perdão para essa pessoa. Às vezes a pessoa nem fez o mal a ela, mas porque essa pessoa errou, mas não libera perdão. E aí vai orar, achando que Deus vai ouvir. Para de orar. Vai aprender a perdoar. Vai aprender a perdoar. Assim também fará vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Perdoar, se do coração não perdoar. O coração vem da onde, irmãos? Ou melhor, o perdão ele vem da onde? Ele vem do coração. Do coração. Claro que temos que confessar, claro que temos que declarar, claro que temos que liberar, mas tem que vir lá de dentro do coração. Para não ficar um ressentimento, para não ficar uma lembrança. Agora vem cá. O Senhor, quando Ele nos perdoou em Cristo, como nós lemos lá em Efésios 4:32, assim também nós devemos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Note que isso que estamos falando aqui é uma parábola, é um ensinamento apenas, mas como lei, Deus nos perdoou e não fica lançando diante de nós, olha, faça isso aí porque eu te perdoei. Não, Ele não fica falando isso, Ele perdoou, Ele esquece. Ei, lembra quem tu era outra hora. Não, Ele não fica nos lembrando, porque Ele se esquece dos nossos pecados. Quando Ele perdoa, Ele apaga os nossos pecados. Do coração dele, Ele perdoa. Agora, por que não queremos perdoar do nosso coração? Quem pode dizer glória a Deus? Deus, Ele tem tanto prazer, queridos, em perdoar.
Deus, Ele tem um coração tão amável para perdoar. E nós, muitas das vezes, queridos, somos os donos da lei. Os donos da lei, o dono da verdade. Ninguém perdoa ninguém. Se não fazer tudo certinho comigo, vai ter que se tratar, vai ter que ver. Meu Deus, irmãos, eu até já mencionei isso aqui, isso é tão perigoso. Quantas pessoas que se dizem cristãos eu ouvi na minha caminhada dizer, olha lá, ó, pessoa passando por um problema, por uma situação, uma doença, uma enfermidade, aquilo lá, ó, é porque fez tal mal, fez isso, fez aquilo. Daqui a pouco, quando eu olho, irmãos, está acontecendo na casa dele, na família dele. Cuidado, irmãos. Não julguem dessa maneira. Não falem isso. Cuidado. Cuidado com o teu coração. Cuide do teu coração. Teu coração tem que estar limpo. Diga limpo. Teu coração tem que estar puro. Diga puro. O coração do nosso Senhor é puro. Sabia, deixa eu dizer uma coisa, queridos, o coração de Deus, ele não se ressente, não fica magoado quando eu pequei contra ele. Às vezes eu peco, sabe? Quem sabia que às vezes eu peco aqui? Sabe o que eu faço? Eu vou até ele. Eu vou até ele e me confesso diante dele, rasgo meu coração diante dele, me humilho diante dele. E sabe o que ele faz, irmão? Ele me perdoa. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele não me rejeita. Ele não me rejeita. Então nós temos que aprender a conhecer o Senhor, como Ele é, como que Ele age, como que Ele trabalha, o que Ele ensinou, o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Aí eu não tenho misericórdia, eu não conheço da misericórdia dEle. Eu não exerço e não usufruo e não pratico a misericórdia dEle. Aí depois eu vou fazer sacrifício, vou fazer penitência, vou fazer 3 dias de jejum, vou fazer não sei quantos dias de consagração, mas eu não perdoo. Estou com meu coração com uma raiva de alguém que, olha, então eu vou dizer, para com esse propósito, para com esse jejum e para com essa oração. A palavra de Deus está mandando. Quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, para, vai lá e reconcilia-te. Para. Deixa eu dizer uma coisa, é uma ferramenta que Satanás ele usa, irmãos. O ressentimento no coração. É uma das maiores ferramentas que Satanás ele usa, irmãos. Né? Uma pessoa sendo presa por causa que alguém está o quê? Com ódio no coração e não libera perdão do coração. Aquela pessoa fica amarrada. Aquela pessoa fica condenada. Note a parábola que aquele servo que recebeu ali o perdão da dívida, quando encontrou o conservo, ele não praticou o que o seu senhor ensinou, o que aquele rei ensinou. Ele não praticou a misericórdia. Ainda que seu conservo suplicou a ele, mas ele teve o prazer de lançar ele na prisão. Isso é uma imagem que quando nós não perdoamos, nós colocamos as pessoas numa prisão espiritual. Quem está pronto aqui para perdoar? Quem está entendendo o que significa misericórdia quer e não sacrifício? Nós temos que interagir com o ministério e com o propósito do Senhor. Olha bem o que diz a palavra que lemos. No versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar, buscar, resgatar aquele que se havia perdido. Agora, como que ele vai ser resgatado? Se eu não amar ele. Se eu não liberar amor para ele de coração.
se eu não perdoo, eu vou manter ele preso. Eu vou manter ele condenado. Estão entendendo, meus irmãos? E quem está fazendo? Quem irá fazer isso, meus irmãos? Quem irá fazer isso? Às vezes nós dizemos, eu entendo, pastor, estou entendendo, estou praticando, irmãos. Você tem que olhar para as pessoas que estão errando como ovelhas que não têm pastor, como Jesus olhou para elas. Elas não estão sabendo o que fazer. Elas estão sendo enganadas. Elas estão sendo roubadas. Elas estão sendo manipuladas. Elas são vítimas desse engano. Elas são vítimas desse mundo. Elas são vítimas das circunstâncias dessa vida. Estão sofrendo, estão presos. Quem está preso não está bem, irmão. Mas agora nós, queridos, estamos perdoados. E agora nós fomos ensinados e ordenados o quê? A perdoar, a amar, até quem nos odeia. Porque o ódio é um sentimento que não vem de Deus, vem do inimigo, irmãos. E se nós somos de Deus, somos filhos de Deus, como que nós podemos estar odiando? Quem está entendendo, diga amém. Quem vai praticar, diga amém. Aleluia. Quem vai praticar, diga amém. Ó, você está dizendo amém para Deus, hein? Diga assim, eu estou dizendo para Deus. Dizer para Deus, irmão. Não podemos apenas, às vezes estamos no culto, e aí por formalidade nós pegamos e dizemos amém. Eu vou perdoar, eu vou fazer, é verdade, Senhor. Saímos daqui. É a mesma coisa como aquele homem diante do rei, aquele servo. Foi prestar conta e suplicar: você tem misericórdia de mim, tem misericórdia, meu pecado é muito grande, minha dívida é muito grande, me perdoa, tem misericórdia. Ai, que bom, que alívio. E sai da igreja, já encontra a primeira situação que encontra, vai lá, já prende alguém, não perdoa. Isso é o cristianismo moderno. Isso é o cristianismo sem Cristo, sem o Cristo da Bíblia, sem o Cristo, sem o amor de Deus. Como Deus nos perdoou em Cristo, também devemos nos perdoar. Devemos perdoar. Jesus, quando estava na cruz, ele declarou, aleluia, para aquela multidão que estava furiosa contra ele: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava lá todo machucado, todo humilhado, estava lá zombando dele, escarnecendo dele, humilhado diante deles. E o que Jesus disse ao Pai por eles? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Aleluia. Quem está entendendo a palavra de Deus? Quem vai estar obedecendo a palavra de Deus? Quem vai estar obedecendo a palavra de Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos estar orando.
Agora olhem, queridos, eu vou mencionar a palavra em João capítulo 20, que essa palavra se aplica principalmente para os ministros de Deus, mas todos aqueles que ministram são ministros. Vamos louvar a Deus também, os irmãos podem vir aqui louvar. Quando Jesus ressuscitado, queridos, aparece aos discípulos, e Jesus pega e assoprou, João 20, 22 ao 23, havendo dito isso, 21, Jesus disse-lhes outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora preste bem atenção, Jesus aqui faz uma coligação. Como que o Pai me enviou? Eu também envio vocês. Com que missão o Pai enviou ele? Vamos lá? Interaja com a palavra. Como que o Pai enviou ele? Para salvar, para perdoar, para amar, para buscar aquele que havia se perdido. E como é que nós fomos enviados? Como o Pai me enviou, também eu vos enviei a vós. Esse é o sentido. E havendo dito isso, soprou-lhe sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aí queremos só as bênçãos, não quero receber o Espírito Santo. Mas não quer ser enviado como Jesus foi enviado? Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Note uma coisa, nós temos um poder para perdoar e para libertar. Nós temos um poder para perdoar, liberar a pessoa, mas também para manter aprisionado. E muitos não se dão conta disso. Mas como Jesus foi enviado, ele falou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, para perdoar, para amar, para resgatar, para salvar. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aleluia! Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Oh, glória a Deus!